Bom dia, queridos e amados irmãos e pessoas que nos acompanham. Que a paz do Senhor ela possa alcançar a sua casa, a sua vida, a sua família nessa manhã de domingo, onde nós vamos compartilhar mais uma reflexão da palavra do Senhor. Eu gostaria de te convidar a pegar a sua Bíblia e abri-la no livro de Salmos, no capítulo 30. Nós vamos compartilhar este salmo hoje pela manhã. Este salmo começa dizendo: Eu te exalto, ó Senhor, pois que me reergueste e não permitiste que os meus inimigos escarnecessem de mim. Senhor meu Deus, a ti clamei por livramento e tu me curaste. Ó Senhor, tira-me do fosso da morte. Pouco antes de descer à cova, devolveste-me a vida. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus servos, e dai graças ao seu santo nome, pois sua fúria dura um só instante, mas a sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Em meio à prosperidade, afirmei: jamais serei abalado. Foste tu, ó Senhor, que por tua mercê estabeleceste a minha força como uma montanha. Contudo, ao encobrires a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, ó meu Deus, clamei. Ao Senhor supliquei misericórdia. Que proveito haverá em meu sangue se me fizeres descer à sepultura? Acaso louvar-te-á o pó? Poderá ele proclamar a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu socorro. Converteste o meu pranto em dança. Substituíste meu traje de luto por roupas de alegria, para que todo o meu ser cante louvores a ti e não se cale. Ó Senhor, Deus meu, ações de graças te dedicarei por todo sempre. Um texto lindo, um texto realmente encharcado da presença de Deus. E sempre que nos aproximamos da palavra para contemplar as Escrituras, para refletir e meditar nelas, existem perguntas que nós precisamos fazer, existem coisas que precisamos encontrar dentro do texto. Um salmo, ele pode ser um cântico de louvor, pode ser uma oração, como nesse caso. Este salmo que nós lemos, o Salmo 30, ele é uma oração de Davi, conhecido como uma oração de dedicação da casa ao Senhor. A tradução casa também pode ser estendida para templo em algumas traduções. Porém, Davi não chegou a construir o templo para a presença do Senhor ser manifestada. Então, como ele poderia dedicar o templo ao Senhor? Vemos aqui que Davi faz uma oração de dedicação do seu palácio, do palácio real, ao Senhor. E não só isso, mas ele também nos ensina uma lição muito importante. Eu e você, nós precisamos dedicar a nossa casa. Nós que somos templo, que somos habitação do Espírito, consagrarmos ao Senhor, consagrar o nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente ao Senhor. Consagrar também o nosso lar, o lugar onde a nossa casa, o lugar onde habitamos com os nossos familiares e construímos um lar, para que tudo que nós venhamos a fazer, a desfrutar, seja de relacionamentos sadios, seja de um bom alimento à mesa, seja de momentos de alegria ou de tristeza, tudo isso precisam ser consagrados ao Senhor. Essa é a lição que este salmo nos ensina, que nós precisamos aprender a depender do Senhor, porque quando não fazemos isso, nós estamos sujeitos a uma noite muito complicada nas nossas vidas.
São João Crisóstomo chamou de a noite escura da alma. O salmista, Davi, aqui ele traz para nós esse texto como um relato de algo que ele viveu, de coisas que ele sofreu. E nós precisamos entender o que esse texto está dizendo, apesar de lindas palavras, nós precisamos entender a sua história. Aqui Davi, se você observar no verso 6, ele fala para nós que ele foi um homem muito próspero. Ele recebeu prosperidade do Senhor. E prosperidade, amados, quando falamos de prosperidade que recebemos de Deus, não é apenas a questão de dinheiro, mas é a questão familiar, de saúde, de bens materiais, Todas essas coisas. Um homem próspero. Davi era alguém que tinha família, tinha filhos, tinha mulheres, alguém que tinha um reino, ele se tornou rei, foi colocado, como o verso 7 nos diz, o Senhor estabeleceu ele como uma montanha, ou seja, no lugar mais alto, no topo de onde qualquer ser humano poderia querer chegar naquele momento da história. Davi era o rei de Israel, o rei mais amado que Israel já teve. Ele foi responsável pela unificação das 12 tribos de Israel. Várias nações se reuniam, servindo ao Senhor por meio de Davi. Mas, infelizmente, muitas vezes as bênçãos de Deus, elas se tornam maldição nas nossas vidas, porque nós deixamos de adorar a Deus e passamos a adorar as bênçãos de Deus. Davi, sendo colocado numa posição de rei, mesmo podendo fazer todas as coisas, existiam coisas que não seriam cabíveis a um rei exercer e fazer. Neste caso, o próprio Davi já nos mostra que o orgulho tomou conta do seu coração, quando no verso 6 ele mesmo afirmou em seu coração: jamais serei abalado, ou seja, eu estou no lugar que ninguém pode fazer nada para me alcançar. Eu estou no lugar mais alto, eu estou no topo, eu cheguei ao lugar onde todos querem chegar e ninguém poderá agora me alcançar. O seu orgulho levou o Senhor a virar a sua face de Davi. Como consta no verso 7, na parte B, o Senhor encobriu a face. E Davi diz que ficou aterrorizado. Imagina você, os sonhos do seu coração sendo realizados e você conseguindo concretizá-los e chegando a lugares onde você nunca esperou que realmente fosse chegar. Davi chegou até ali. E quando ele chegou, de certa forma ele esqueceu-se do Senhor. Ele esqueceu de quem o conduziu até ali, de quem o abençoou, de quem lhe deu autoridade, poder sobre todas as coisas. E ele deixou que o seu ego, o seu orgulho tomasse conta do seu coração. Nesse momento, o Senhor se afasta de Davi. Permite que Davi fique aterrorizado. Todos nós, irmãos, quando o Senhor se afasta de nós, nós somos tomados de escuridão, de trevas, de muito terror em nosso coração. E aí, quando vemos, por exemplo, o verso 3, nós vemos um homem que estava em um fosso de morte. Alguém que havia já tentado todas as coisas para encontrar uma saída para os problemas que ele mesmo criou, que o seu orgulho o levou a fazer, mas não encontrou saída. Nem todo o dinheiro do mundo conseguia resolver, nem todo o poder e influência de Davi conseguia livrar a sua alma e o seu coração da noite escura, da escuridão que tomou conta do seu ser. Mas Davi, ali no fundo do poço, ele se lembrou do Senhor e ele olhou para o alto e ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu, o Senhor estendeu a mão e o Senhor o curou. Porque os inimigos de Davi estavam ali próximos a ele, querendo zombar do cuidado de Deus. Olha, você não é o rei que serve ao Senhor, agora você está nessa situação? E quantas vezes isso não acontece conosco? Nós clamamos a Deus, Deus nos abençoa, e à medida que nós somos abençoados, nós esquecemos de Deus e nos apegamos às bênçãos do Senhor. E aí começamos uma derrocada.
quando tiramos os olhos de Deus. Caímos num poço profundo, muitas vezes desejando até a morte, mas olhamos para o alto e nos lembramos de quem nos levou até o topo da montanha e clamamos a Ele. E o Senhor, Ele estende a sua mão, porque os nossos inimigos são inimigos tanto externos quanto internos. Nós enfrentamos, assim como Davi, inimigos externos que nós podemos pegar como seres humanos, como circunstâncias muitas vezes também acontecem conosco, e também inimigos internos, como doenças que afetam o nosso corpo ou enfermidades que afetam a nossa alma. São inimigos muito fortes, que nos levam a perder a alegria, a esperança, o sentido de viver e que nos levam muitas vezes até a beira da morte, como o próprio Davi. Mas o Senhor estendeu a mão, o ajudou, restaurou, levantou Davi novamente, restabeleceu e devolveu a vida a este homem que já estava perdendo o sentido e a alegria de viver. E Davi diz: ao Senhor eu cantarei louvores. E ele convoca todos os servos do Senhor a cantar e a louvar com o Senhor, porque ele o ouviu no momento de grande tribulação, de grande problema, de grande luta na sua vida. E Davi diz muito claramente para nós, porque a fúria, a ira de Deus, ela dura por um instante, mas a misericórdia dele se renova todos os dias. Nós podemos passar uma noite de choro, mas a alegria, ela vem pela manhã. Quando olhamos este texto, nós precisamos fazer uma pergunta, duas perguntas na verdade. Onde está Deus neste texto? Onde está Deus na minha vida? Onde a ação de Deus é manifestada no meu dia a dia? Quem sou eu? E o que eu estou fazendo? E o que Deus está fazendo conosco e através de nós? Nós podemos enxergar claramente neste texto. Olhando para este texto, amados, eu convido você a observar comigo coisas extremamente importantes. Primeiro, quem é Deus? Observa claramente comigo. Se observarmos aí o verso 6, de onde nós começamos a nossa análise do texto, o Deus é o Deus que abençoa. Ele abençoou Davi. Ele derramou sobre Davi a sua generosidade, o seu amor, a sua graça. Quem é Deus? Deus é o Deus que levanta. Como vemos, por exemplo, no verso 1 e no verso 7, quando o Senhor estende a mão para reerguer Davi novamente, para que não permita que ele seja zombado pelos seus inimigos. Quem é Deus? Onde é que nós encontramos Deus? É o Deus que cura. Porque uma vez que somos tomados pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba, que o ego toma a liderança, o nosso coração e a nossa mente, nos tornamos pessoas doentes, autossuficientes. Passamos a agredir as outras pessoas com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Os nossos pensamentos, eles já não são mais direcionados pelo Senhor. Então, nós nos tornamos doentes. Doentes no corpo, doentes, enfermos no coração e na mente. Somos tomados de enfermidades. Deus, ele é encontrado no verso 3 também, como o Deus que dá a vida. Porque uma vez que estamos doentes, nós estamos à beira da morte. Ele é aquele que nos encontra e nos dá a vida. Não uma vida qualquer, mas a vida eterna, né? Quando pensamos em que estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados, e o Senhor estendeu a sua mão para nos resgatar das trevas, o Senhor nos estendeu a mão para nos dar vida e vida em abundância, a possibilidade de uma nova vida. O Senhor, quando olhamos para esse texto, encontramos Ele como Deus que é um Deus de ira. Deus fica irado quando nós damos espaço ao pecado na nossa vida, quando nós servimos ao pecado ao invés de servi-lo.
Quando o pecado ele se torna o Deus da nossa vida e nos satisfazemos com os prazeres da nossa carne, isso desperta a ira de Deus. O Senhor odeia o pecado, mas o ódio do pecado do Senhor ele é eterno. Mas quando nós falamos da ira de Deus, ele é um Deus de ira, mas ele também é um Deus de misericórdia. E a misericórdia do Senhor alcança aqueles que se arrependem, que voltam atrás e que clamam por socorro. E a misericórdia do Senhor ele nos alcança. Por isso também a palavra diz no verso 5 ainda que ele é um Deus de misericórdia. Ele é aquele que ele estende a misericórdia, o seu amor, ele nos envolve como o útero materno envolve ao bebê no ventre da sua mãe, para lhe dar segurança, para lhe dar alimento, para estender a ele o seu amor, para estender o carinho, para lhe dar segurança para que possa se desenvolver, crescer e continuar a caminhada cristã. Deus, ele é um Deus que ouve. Veja aí no verso 10. Quando Davi clamou ao Senhor, o Senhor o ouviu. Então, quando você abrir a sua boca para orar ao Senhor, tenha certeza de que você está orando a um Deus que ouve o seu clamor. Ele vai ouvir o que você está pedindo a Ele. Ele vai ouvir o seu agradecimento a Ele. O Senhor, ele está com os ouvidos inclinados para ouvir o clamor que sai do seu coração. E Ele é um Deus que transforma circunstâncias e também os nossos corações, como nós podemos ver no verso 5 e no verso 11. Esse é o Deus, e esse texto, o Salmo 30, ele está recheado da presença de Deus. Então, quando nós vamos ler a Bíblia, nós precisamos encontrar Deus naquele texto. E nesse texto eu mostrei para vocês onde está Deus e o que Ele está fazendo. Mas de onde nós estamos nesse texto? Nós somos representados aqui muitas vezes por Davi. Sim, eu e você somos representados neste texto por aquele que ora, aquele que clama ao Senhor, porque ele necessitava da presença de Deus. Se Deus é um Deus que abençoa, nós somos os abençoados. Nós somos aqueles que recebemos as bênçãos de Deus, que recebem o amor, a graça e a misericórdia do Senhor, que recebem as questões materiais que o Senhor nos permite alcançar. Nós somos abençoados por Deus. Mas, infelizmente, muitas vezes o nosso coração ele é enganoso. Ou, na maioria das vezes, o nosso coração ele é enganoso e nos leva a adorarmos as bênçãos de Deus, ao invés de adorar o Deus das bênçãos. E isso traz sofrimentos, traz doenças para o físico, para a alma, para a mente e para o coração. Então, se Deus é um Deus que cura, nós somos os doentes, assim como Davi, o enfermo, o doente. Se o Senhor é aquele que levanta, nós somos aqueles que caíram. Caíram porque tiraram os olhos do Senhor. E aí o Senhor estende a mão para poder nos reerguer e nos levantar novamente, nos dando vida porque estamos andando num vale de sombra de morte. Nós, muitas vezes, quando tiramos os olhos do Senhor, nós passamos a buscar satisfazer os nossos próprios desejos e nos perdemos. Nos perdemos em fossos de morte, em lugares de morte, e o Senhor nos resgata para nos dar a vida novamente. Quando nós despertamos a ira de Deus por causa das escolhas erradas que nós fazemos, quando escolhemos satisfazer os desejos da nossa carne, ao invés de obedecer o chamado de Deus, o Senhor se ira conosco. Mas glórias a Deus pelo Espírito Santo do Senhor, que nos leva novamente ao arrependimento, porque aí nós podemos experimentar a misericórdia do Senhor. Porque nós ficamos aterrorizados. Você já parou para pensar você viver a sua vida sem Deus? Sem o favor do Senhor? Sem a palavra de Deus? Sem a presença do Espírito Santo para conduzir as nossas
os nossos pensamentos, as nossas decisões, para nos ensinar a caminhar segundo a vontade de Deus? Eu fico aterrorizado só de pensar nessa possibilidade de viver a vida sem o Senhor. Assim como Davi também ficou aterrorizado quando o Senhor virou a sua face para ele, escondeu a face de Davi. O medo, o terror, o pânico, o desespero tomou conta do coração de Davi, e isso também, nós somos essas pessoas que quando erramos, somos tomados pelo medo, pela vergonha, pelo pavor, pelo temor e o tremor da presença de Deus. E para não confessar muitas vezes os nossos pecados, nós fugimos da presença do Senhor. Mas à medida que nos afastamos de Deus, a morte se aproxima de nós. A escuridão, a noite parece que não tem mais fim. Nós somos aqueles que são acolhidos pelo Senhor quando clamamos. O Senhor nos acolhe na sua misericórdia. Ele estende o seu amor, a graça, a sua misericórdia nos alcança. Ele nos acolhe assim como a galinha acolhe os seus pintinhos e os envolve num abraço carinhoso. Se o Senhor é um Deus que ouve, nós somos aqueles que clamam. Nós clamamos, suplicamos, rogamos ao Senhor misericórdia, Pai. Misericórdia das nossas vidas, porque temos falhado, temos errado, temos nos desviado dos caminhos que o Senhor tem preparado para nós. Então, se Ele é o que ouve, nós somos os que clamamos. Se Ele é o Deus que transforma, nós somos aqueles que são transformados. E quando nós falamos na questão da transformação, o verso 5 e o verso 11 nos ajudam a enxergar esse ambiente de transformação, que a terceira pergunta, nós fizemos a primeira. Onde está Deus no texto? Quem somos nós no texto? E o que Deus está fazendo em nós e através de nós? Essa é a terceira pergunta. O que Deus estava fazendo na vida de Davi e através da vida dele? O que Deus está fazendo na minha e na sua vida e através das nossas vidas? Quando olhamos o verso 5 e o verso 11, o Senhor, pela boca do Davi, na sua oração nos mostra que Ele está transformando o dia em noite, o pranto em alegria, a escuridão em luz. Existem lugares no mundo hoje, se eu não me engano a cidade é Norilsk. Esta cidade, que fica na Rússia, ela é uma cidade em que por alguns meses, se eu não me engano, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, não existe sol, não existe dia. Todos os dias são noites. Você já parou para pensar você viver por quase 3 ou 4 meses, todos os dias sendo noite, sem ver a luz do sol, sem o raiar do sol? Mas também maio e junho são 2 meses em que nessa mesma cidade, Norilsk, não existe noite, porque o sol brilha 24 horas por esses 2 meses. Assim como a noite toma 24 horas por 3 ou 4 meses, o sol brilha por 24 horas em 2 meses. Você já parou para pensar você viver por 3 ou 4 meses, noites após noites, sem um dia raiar? É complicado, porque muitas pessoas que moram nessa cidade precisam usar do bom ânimo, né? Tem que ter bom ânimo. O senso de humor tem que ser muito elevado, porque senão eles são tomados pela depressão. Muitas pessoas ali, eles sofrem de uma síndrome, né? Essa síndrome, ela só atinge, é uma síndrome cultural que vai atingir os povos que vivem naquelas regiões. E os sintomas dela são depressão, são a questão da tristeza profunda, pensamentos de morte, obscenidades são faladas e pensadas, não sei porquê, mas faz parte dos sintomas. E algumas pessoas chegam a se alimentar das próprias fezes. São sintomas dessa síndrome do Ártico, que atinge especialmente
as pessoas que vivem nessas regiões. Algumas pessoas dizem que elas chegam a parecer ser dominadas até por espíritos. Mas deve ser terrível. Quantas pessoas não vivem hoje noites e noites nas suas vidas? Por causa do sofrimento, por causa da dor. Nós vemos um texto que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O problema é que essa noite, muitas vezes, ela se estende por dias, semanas, meses e até anos. E nós precisamos e necessitamos encontrar este dia. E o Senhor, Ele está aqui dizendo que, olha, eu estou transformando a noite, a sua noite, em dia, quando o sol da justiça raiar no alto e brilhar, rompendo a escuridão, Jesus está adentrando a nossa vida. Ele é o sol da justiça. Ele é que vem para dissipar toda a escuridão, para nos dizer que vai amanhecer, para nos dizer que um novo dia está se iniciando, uma nova oportunidade onde você pode sentir o raiar do sol, os raios do sol rompendo a escuridão do seu coração e da sua mente. As lágrimas, o Senhor está enxugando as nossas lágrimas. Ele está recolhendo, na verdade, as nossas lágrimas, porque quando chegarmos lá em Apocalipse, no capítulo 21, é quando ele diz que não haverá mais choro, não haverá mais dor e não haverá mais sofrimento, mas enquanto estivermos vivendo aqui, a nossa vida é uma vida difícil, não é fácil viver dia após dia neste mundo, mas todas as nossas lágrimas, elas são recolhidas pelo Senhor. E o Senhor está colocando um sorriso em nossos lábios, no nosso rosto. Ele está convertendo, como vemos no verso 11, ele converte o pranto em dança. O Senhor quer nos tirar para dançar, para nos alegrar, porque onde existe dança pressupõe que existe alegria, existe festa. O pranto é o lugar onde existe a dor, o sofrimento, a angústia, a falta de esperança. O Senhor está renovando as nossas esperanças através dessas palavras, dessa oração de Davi. E Ele quer substituir as vestes de lamento por vestes de alegria, por vestes de festa. Nos momentos de grande tristeza, de grande tribulação e luto, as pessoas em Israel, eles se vestiam de panos de saco, que são aqueles sacos que nós vemos de batata, né? Um exemplo para que a gente possa compreender. Aquela saca de batata, eles pegavam aquilo e se vestiam, e jogavam cinzas sobre suas cabeças. Se humilhavam, num sinal de humilhação diante do Senhor, reconhecendo que em algum momento da caminhada essas pessoas se perderam, deixaram de consagrar o seu coração, a sua mente, a sua vida a Deus e gastaram tempo dedicando-se a satisfazer os desejos da sua própria carne e caíram em abismos, caíram em fossos de morte, caíram em lugares escuros e cheios de muita, muita densa treva. Mas o Espírito Santo, ele faz com que nós nos lembremos disso. Ele vem trazer à nossa mente, à nossa memória, de que muitas vezes, meus queridos e queridas, nós tomamos decisões erradas. Tomar decisão errada faz parte da nossa caminhada, mas permanecer no erro, aí é escolher permanecer na escuridão, na treva, escolher permanecer na noite. E o Senhor está querendo nos anunciar hoje que vai amanhecer, meus queridos. Os tempos hoje são difíceis. Enfrentamos Covid, enfrentamos pessoas morrendo de várias outras doenças, como câncer, a violência que está espalhada pelo mundo, mas o Senhor nos diz que vai amanhecer. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e a estrela da manhã está chegando para romper a nossa escuridão. Jesus é aquele que vem para nos trazer vida e vida em abundância.
Ele é a verdade que nós precisamos, Ele é o caminho, Ele é a verdade que conduz à vida. Nós precisamos ter fé no Senhor, ter fé na verdade que foi revelada nas Escrituras. Precisamos olhar para o alto e ver o Senhor rompendo as trevas da nossa alma. Entender que o Senhor, Ele vai nos dar novas oportunidades e que quando formos confrontados com a palavra de Deus, nós vamos ver que a dor é bem maior do que nós pensamos. E nós vamos ver que, na verdade, nós vamos nos decepcionar até conosco mesmo, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Mas o Senhor não se decepciona conosco, porque Ele não vê apenas as lágrimas, mas Ele sonda o coração que chora. Não só quando Ele olha para mim e para você, Ele não se apega apenas às lágrimas que escorrem no nosso rosto. Porque as lágrimas, elas podem muitas vezes enganar, mas o Senhor, Ele sonda o coração. De onde provém as suas lágrimas? Meus queridos, muitas vezes é importante sim nós começarmos bem, mas é mais importante nós terminarmos bem. Assim como já dizia o salmista em Eclesiastes, o sábio em Eclesiastes, ele diz que o dia da morte é melhor do que o dia da vida. Porque quando nascemos, nós ainda não fizemos escolhas nenhuma, não fizemos nenhuma escolha, não escolhemos nada, não construímos uma história, não vivemos, não tocamos vidas, não nos relacionamos com pessoas, não fizemos muitas coisas. Mas quando nós morremos, aí sim, nós vamos olhar para a vida que vivemos. E essa vida que foi vivida é que vai nos dizer e vai nos mostrar se realmente ela valeu a pena ou não. Mas na verdade é que nós escolhemos como viver cada dia da nossa vida. Hoje, talvez essa palavra te encontre em uma noite escura da sua alma. Mas eu quero que você entenda que esta palavra é uma palavra de esperança. É a palavra que o Senhor trouxe ao seu coração nesta manhã para dizer a você que as trevas estão começando a se dissipar na sua vida. Vai amanhecer. O Senhor há de brilhar no seu coração, o Senhor há de brilhar na sua alma, trazendo um revigoramento à sua alma, restaurando a alegria no seu coração e colocando um sorriso no seu rosto. O Senhor quer te chamar para dançar nesta manhã, transformando o pranto em dança, transformando o choro em alegria. É a esse Deus que nós oramos, é a esse Deus que Davi estendeu a dedicação da sua casa, a consagração da sua casa, da sua vida. E a esse Deus que Davi nos convida a nos consagrarmos também. Consagre a sua vida, consagre os seus pensamentos, os seus sentimentos, com sua família ao Senhor. E deixe que Ele trate, Ele cuide, que Ele dissipe as trevas da sua alma. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, é em nome de Jesus que nos achegamos ao trono da graça do Senhor nesta hora, com o coração totalmente rendido ao Senhor. Alguns trazem o coração em trevas, a mente em trevas, mas no Senhor nós encontramos luz. Alguns estão machucados pela vida, estão com vergonha e com medo das decisões que tomaram até agora nas suas vidas. Mas nós temos a coragem, Senhor, de chegar diante do Senhor nesta hora, porque sabemos que no Senhor nós encontramos misericórdia, e as suas misericórdias se renovam todos os dias na nossa vida. E a essa misericórdia que nós clamamos, Senhor, estenda esta misericórdia a cada um de nós que nos reunimos nesta hora. Estenda o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia às nossas vidas. E nos ajuda, Senhor, a reconhecermos os caminhos de morte por onde temos andado. Nos ajuda a reconhecer a grandeza do Senhor, o cuidado do Senhor, a provisão do Senhor, a forma como o Senhor tem nos conduzido até este momento, para falar às nossas almas.
E nos dá, Senhor, dias cheios da Tua luz, cheios de alegria. Nos dê dias, Senhor, em que a nossa alma sinta realmente a presença do Teu Espírito agindo de forma poderosa em nós e através de nós. Porque à medida em que nós somos cheios do Espírito, podemos transbordar, ir além da borda do nosso coração e enchermos a vida de outras pessoas que também podem experimentar a luz, o amor, a graça, a misericórdia que vem do Senhor, a paz que excede todo o entendimento, ela possa alcançar os corações nesta manhã, para a glória do Teu santo nome. É no amor de Deus, na graça de Jesus Cristo e nas consolações e comunhão do Espírito Santo que eu abençoo a cada um dos ouvintes nesta manhã, para a glória, honra, louvor e majestade do Teu santo nome, Pai. Amém. Que Deus os abençoe e reflitam sobre esta palavra. Reflitam na sua vida. Reflita na sua vida. Onde está Deus? Quem é você? E o que Ele está fazendo em você e através de você? Que Deus abençoe. A verdade é que eu não entendo tudo ao meu redor, mas pela fé eu vou viver. A verdade é que eu não caminho sobre o mar, mas pela fé eu vou confiar. O meu caminho vai além do que os olhos podem ver. O meu futuro é de paz. Eu creio vai amanhecer. Vai amanhecer. Vai amanhecer. Oh, oh. Vai amanhecer. Vai amanhecer. A verdade é que a dor é bem maior do que eu pensei, mas pela fé eu vou lutar. A verdade é que até sobre mim mesmo me enganei, mas pela fé eu vou recomeçar. O meu caminho vai além do que os olhos podem ver. O meu futuro é de paz. Quantos creem comigo nisso? Eu creio vai amanhecer. Vai amanhecer. Vai amanhecer. Oh, oh, oh. Vai amanhecer. Vai amanhecer. A noite quer me assustar, mas eu não vou me entregar. Eu sei, o sol vai voltar.